Você viu a thumbnail, você leu o título, e eu te garanto uma coisa. O que eu vou te contar aqui hoje é real, é sério, e já está movimentando os bastidores de Brasília de um jeito que a esquerda ainda não entendeu o tamanho do problema que está chegando para ela. Um nome, um único nome circulando nos corredores do poder. E quando eu te falar quem é, você vai entender por que certas pessoas estão nervosas, por que a mídia grande ainda não quer tocar nesse assunto de frente e por que 2026 pode ser completamente diferente do que eles estão calculando. Mas antes de eu revelar, preciso que você entenda o contexto. Porque não é só sobre um nome, é sobre uma estratégia, é sobre um recado. E esse recado muda tudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho. Porque esse tipo de conteúdo você não vai encontrar na grande mídia. Vamos ser honestos. Flávio Bolsonaro tem algo que nenhum dinheiro compra. Uma base pronta, mobilizada e fiel desde o primeiro dia. Militância ativa, engajamento orgânico e capacidade de pautar o debate nacional. Isso é metade de qualquer eleição presidencial. Mas a outra metade, e os aliados mais honestos admitem isso em reservado, é mais silenciosa e mais difícil: ganhar fora da bolha. O mesmo sobrenome que mobiliza também levanta muros. E numa eleição presidencial, você não ganha só com a base. Você precisa do indeciso. Você precisa do eleitor que ainda não escolheu lado. E é exatamente aí que a escolha do vice deixa de ser detalhe de campanha e vira a decisão mais importante de toda a estratégia. Errar aqui pode isolar a candidatura antes do primeiro debate. Acertar pode mudar o eixo da eleição inteira. Nos bastidores, um vice forte precisa entregar 3 coisas: votos e palanque, fora do eixo tradicional da direita. Capacidade de governabilidade, alguém que converse com o Congresso de verdade. E narrativa, alguém que não só complemente, mas corrija fragilidades e amplie o alcance da chapa. Com esse filtro, vários nomes começaram a aparecer. O mais citado, o mais óbvio, foi Tarcísio de Freitas. E não é por acaso. Tarcísio fala gestão, fala entrega, fala ao eleitor moderado. O problema é que Tarcísio é grande demais para ser vice. Ele tem projeto próprio, capital político alto. E 2 lideranças dessa magnitude na mesma chapa exigem uma disciplina que raramente acontece na prática. O nome circula, mas provavelmente mais como pressão política do que como cenário real. Depois aparece Ronaldo Caiado. E esse nome muda o tom. Caiado une segurança pública e produção rural numa combinação que tem altíssima atração no interior do Brasil. Ele desloca o debate para autoridade, ordem e resultado concreto. O entrave é a ambição própria. Caiado também se vê no topo. Tereza Cristina aparece como uma opção mais pragmática. Agronegócio, trânsito no Congresso, pauta de vida concreta, preço de alimento, emprego, exportação. O risco é a oposição tentar colar o rótulo de acordão. Mas o recado seria claro: dá para governar. Ratinho Júnior entra como carta regional forte. Sul, estrutura, máquina política, vitrine administrativa. Menos barulho, mais centro-direita funcional. E tem um nome que apareceu mais como termômetro para testar temperatura: Eduardo Leite. Improvável pela compatibilidade ideológica num ambiente de polarização alta, mas citado exatamente para medir os limites do tabuleiro. Mas é aqui que a conversa converge. É aqui que aliados e analistas chegam no mesmo ponto. O nome que aparece com vantagem clara nos bastidores é Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E se você conhece política brasileira de verdade, você já entendeu por quê. Minas não é só um estado grande. Minas decide eleição nacional. É assim que funciona há décadas. Um vice mineiro com imagem consolidada de gestor não apenas soma votos, ele muda o eixo da disputa. Em vez de confronto permanente, o debate migra para economia, eficiência e resultado. Zema venceu sua última eleição de forma expressiva, construiu uma imagem associada a controle de gastos, equilíbrio fiscal e gestão séria. Não é um nome de grito, é um nome de mapa. E numa eleição presidencial,
Nome de mapa vale muito mais. A pergunta que ninguém quer responder em voz alta é justamente essa. Se essa chapa se confirmar, como a oposição vai combater? Com o quê? Qual é o contra-argumento quando você une mobilização de base com credibilidade administrativa e o Estado que decide a eleição? É exatamente isso que está gerando nervosismo. Não é o barulho, é a consistência. A escolha do vice não é detalhe de campanha. É um sinal para o eleitor indeciso, para o mercado, para o Congresso e para a oposição. Se esse caminho se confirmar, o recado vai ser claro. Uma direita tentando deixar de ser minoria barulhenta para virar maioria governável. E é exatamente isso que tira certas pessoas da zona de conforto. A pergunta agora não é se o nome vai ser anunciado, é quando. E quando isso acontecer, o tabuleiro muda de verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Romeu Zema é mesmo o nome mais forte? Ou tem outro candidato que você acredita que pode surpreender? Me fala nos comentários. Eu leio tudo e respondo o máximo que consigo. Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, compartilha com aquele amigo que também acompanha a política de perto. Aqui no Verdade à Direita, a gente não fica esperando a mídia grande liberar o que você pode saber. A gente traz antes. Até o próximo.